Meus irmãos, eu quero agradecer o carinho de todos. E agora eu fiquei empolgado. Eu quero que alguém leia o Salmo 150 para mim. Pensou? Salmo 150, o negócio foi longe, né? Mas eu agradeço a todos o carinho que tem sido derramado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. É uma alegria para mim, especialmente, estar aqui com os irmãos, servindo ao Senhor, aprendendo com vocês, e vocês me conhecendo o Fernando, conhecendo que o Fernando não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que está sendo trabalhada por Deus a cada dia. Esse sou eu, e eu me alegro em saber que Deus está, com a sua graça, sempre derramando sobre a minha vida um cuidado especial e sobre a vida da minha família. Ufa, vamos tentar aqui concentrar. Bom, estamos estudando a série Pés no Chão, e hoje o tema da mensagem será Cansado por uma Boa Causa. Mas antes de analisar a passagem bíblica que encontra-se em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que será a base do nosso estudo nessa manhã, eu quero iniciar essa mensagem com algumas perguntas. E a primeira pergunta é: quem aqui está cansado? Quem aqui, entre nós, que está hoje, nos últimos dias, ou até mesmo hoje, já acordou cansado, mesmo depois de uma noite de sono? Alguém aqui acordou cansado, está cansado? E uma outra pergunta é: por que estamos tão cansados? Perguntas que trazem para nós inquietações. Porque talvez você possa pensar: será que sou eu a única pessoa que vive cansado? Ou a única pessoa que está cansada, desmotivada? Para nos ajudar a entender um pouco sobre o que está acontecendo, para estarmos ultimamente tão cansados, eu gostaria de partir de uma pesquisa que foi encomendada pela farmacêutica Sanofi, realizada com 1.500 pessoas no ano de 2013 pelo Ibope. A pesquisa, ela descobriu que 2 de cada 3 brasileiros entrevistados dizem que já acordam cansados. A pesquisa também indica que 98% dos entrevistados apresentam algum grau de cansaço no dia a dia. 60% com frequência, ou ao menos ocasionalmente, deixaram de cumprir uma obrigação por causa do cansaço. Se você, mulher, acha que está cansada, a pesquisa revelou justamente isso. 98% das mulheres entrevistadas declararam-se cansadas. E 97% dos homens se declararam cansados. Vocês, mulheres, estão na frente aí, estão ganhando, isso aí. 60% com frequência dizem que estão cansados ou deixaram de cumprir algum compromisso. Os jovens, entre 20 e 29 anos, por incrível que pareça, são os que mais se queixam. 99% deles sentem algum grau de fadiga. A região sudeste é onde a falta de energia é mais frequente, afetando 65% dos entrevistados. Em seguida aparecem o centro-oeste, com 65% e 62% no nordeste. A maioria dos entrevistados, 71%, gostaria de ter mais disposição para praticar atividades físicas. 60% gostariam de ter disposição para estudar. 80% dos entrevistados se mostram propensos a tomar algum tipo de medicamento para melhorar o cansaço. Não é à toa que, ano após ano, a indústria farmacêutica movimenta mais de R$1 bilhão com vitaminas para que as pessoas possam ficar energizadas e motivadas a trabalhar. Mas ainda pensando sobre essa questão, por que as pessoas andam cansadas, também gostaria de destacar uma entrevista realizada pela BBC de Londres,
feita com Anne Catherine Schaffner. Ela é uma crítica literária e historiadora da medicina no Reino Unido pela Universidade de Kent. Na entrevista à BBC de Londres, Schaffner ela cita uma pesquisa realizada por médicos alemães, que mostrou que quase 50% dos médicos consultados apresentam sofrer do chamado burnout, um distúrbio psíquico de caráter depressivo ligado ao contexto ocupacional. Tais médicos relatavam sentir cansaço o dia inteiro e que apenas pensar em trabalho já motivava uma sensação de esgotamento. Um argumento para entender um pouco esse burnout, o esgotamento, essa fadiga, é que os nossos cérebros, de acordo com Schaffner, eles não foram totalmente desenvolvidos para lidar com a pressão desse mundo moderno. No entanto, sobre as pressões da sociedade, aonde uma pessoa necessita apresentar performance, resultados, esse cansaço mental, esse cansaço físico acaba afetando muitas pessoas. É comum encontrarmos pessoas cansadas antes mesmo de querer ir trabalhar. Podemos ver nessa pesquisa. Para muitos, essa pressão, ela também não acaba no trabalho. Talvez alguém diga, mas é só no trabalho? Não. Através de dispositivos tecnológicos e as cidades, conforme estão sendo construídas, sempre pulsando com a vida, aonde existe a famosa cultura do 24 horas no ar, pode dificultar uma pessoa para descansar em qualquer hora do dia. Logo, sem chances de recarregar nossos corpos e mentes, nossas baterias estão funcionando sempre em níveis perigosamente baixos. O cansaço, meus irmãos, é real. Dados cada vez mais estão demonstrando que pessoas estão exaustas. Mas no olhar histórico também, Schaffner, ela apresenta alguns dados históricos. Alguns dados históricos, por exemplo, que o cansaço, a fadiga, não é algo apenas dos nossos dias. Sempre esteve presente na história do homem. Ao longo da história, por exemplo, na Idade Média, acreditava-se muito no demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia ele vinha principalmente depois que uma pessoa come. E aí dá aquele baque, aí a pessoa fala, pronto, é o demônio do meio-dia. Nos anos de 1970, com o avanço do capitalismo selvagem, foi um outro olhar. Esse capitalismo, essa forma de exigir do homem, que ele é uma máquina. Então, o cansaço, ele sempre foi e está presente, de maneira que ele se tornou uma epidemia, principalmente nos nossos dias. A verdade é que pessoas não têm trabalhado com limites. E sem limites claramente definidos, muitas pessoas exigem demais de si mesmas. Isso são manifestos principalmente com essa ideia de performance. Eu tenho que ter uma alta performance, um senso de não conseguir ser bom o suficiente para cumprir as atividades. Isso também tem colaborado para a exaustão e o cansaço, e de muitas maneiras. Há pessoas que não conseguem se desconectar do ambiente de trabalho. A tecnologia trouxe muitos avanços para facilitar a vida, mas a tecnologia, por outro lado, tem escravizado pessoas. Pessoas não conseguem mais se desvencilhar do escritório, de maneira que, estando em casa, está respondendo e-mails, está trabalhando, está conectado com a empresa. Não há um desligamento. Pessoas conectadas, pessoas que não conseguem se desligar. Uma definição, quando nós também pensamos sobre cansaço, de Herbert Freudenberg, é o seguinte: uma pessoa esgotada é alguém que está num estado de fadiga ou frustração em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Pessoas com fadiga, pessoas que estão esgotadas, são pessoas que depois de um determinado tempo,
observam a correria da sua vida, observam seus esforços e chegam à seguinte conclusão: não está valendo a pena. Não vale a pena acordar de madrugada e trabalhar num ambiente que eu odeio, numa profissão que eu escolhi porque ela dava bom dinheiro. Não vale mais a pena. Essas pessoas ficam esgotadas, não só por conta de um trabalho, de um projeto, de um estudo, enfim, pessoas que não estão encontrando principalmente satisfação na vida. Essa definição de Fraudenberg, ao lado da pesquisa do Ibope e também da entrevista da BBC News com Anne Catarini, ela contribui para entendermos um pouco mais sobre o motivo pelo qual estamos andando muito cansados. Expectativas erradas. Talvez as expectativas erradas possam ser a base principal para o seu cansaço. No entanto, não é apenas expectativas erradas que nos deixam cansados. Encontramos pessoas que se cansam pelas coisas erradas. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum encontrarmos pessoas cansadas e exaustas, sabem aonde? Na igreja, ou nas igrejas. Cansadas não pelas razões do Evangelho de Jesus, mas por optarem viver um estilo de vida guiado pelos ecos de um mundo desequilibrado. Algumas dessas pessoas chegam a doar, que estão cansadas, chegam a doar diariamente o famoso 110% de si mesma para uma empresa. Pessoas que doam 110% de si para uma empresa promover o seu produto. Mas essa mesma pessoa não é capaz de doar 5% da sua vida para a sua família. Pessoas que estão cansadas, que gastam horas e horas se cansando nas redes sociais, mas não investem tempo para se relacionar pessoalmente com um irmão em Cristo. Nas igrejas encontramos pessoas cansadas por participar de eventos. É comum encontrarmos, por exemplo, jovens, adultos, que vão a um show de um artista famoso, pagam caro pelo ingresso, ficam a noite inteira acordado, dançando, pulando, fazendo selfie, postando nas redes sociais. Mas no outro dia, quando ela tem que trabalhar, ela acorda cedo. Ela levanta. Se ela vai numa festa na terça-feira, ela vai à noite, na quarta-feira de manhã, ela está de pé no horário para chegar no trabalho. Não importa o cansaço, não importa a situação, ela está ali trabalhando. Mas essa mesma pessoa que vai à noite acordada, dançando, que gastou o seu dinheiro, pagou caro para ir num show, ela não tem a mesma disposição para vir à igreja, para cultuar ao Senhor, para estudar a palavra ou para ofertar para a obra missionária. Nós encontramos também muitas mulheres cansadas, mulheres que têm que ter jornadas duplas, triplas, de ter que trabalhar em casa, trabalhar fora por 8 ou 10 horas do seu dia, deixando filhos nas creches, e aí quando chegam cansadas em casa, elas muitas vezes não têm tempo para elas mesmas. Meus irmãos, o que está acontecendo? Os melhores anos da nossa vida estão sendo entregues por muitos de nós, de maneira consciente e voluntária, para servirem aos interesses de uma sociedade sem Cristo. Muitos estão dedicando o melhor do seu potencial criativo, suas forças, seus recursos financeiros, intelectuais, para que impérios humanos sejam edificados. Pessoas estão se cansando pelas razões erradas. Com isso eu não quero dizer que devamos abandonar o emprego, trancar os cursos na faculdade. Não é isso. A questão é, para termos mais desse mundo, somos obrigados a abandonar mais do reino de Deus. Repito, para termos mais desse mundo, somos obrigados a abandonar mais do reino de Deus. Não tem como alguém desejar ter uma carreira promissora e falar, olha, eu vou me dedicar ao trabalho, e depois falar, não, meu casamento está mega ultra feliz.
Pessoas são drenadas. Pessoas são motivadas. Eu quero competir de igual para igual com a sociedade. Então eu tenho que deixar as coisas do reino de Deus cada vez mais para seguir o fluxo desse mundo. Para alguém ter mais desse mundo, ela precisa igualar a sua visão com a da sociedade. A visão da sociedade é ganhar dinheiro. A visão da sociedade é lucro acima de todas as coisas. Você tem que produzir, você tem que se doar. É interessante que em entrevistas para a contratação de RH, alguns entrevistadores perguntam para o candidato: estamos procurando um candidato que possa dar o máximo pela empresa. Estamos procurando candidatos que vistam a camisa da empresa, que doem de si 110%, toda a sua energia. E aí olham para o candidato e perguntam: você é essa pessoa? E a pessoa: eis-me aqui. Eis-me aqui, eu sou essa pessoa. Mas essa pessoa, por outro lado, ela, para atingir esse potencial, essa visão desse grupo, dessa empresa, às vezes ele vai ter que abrir mão dos melhores anos do seu filho, do seu casamento e da sua saúde. Muitos vão trabalhar e trabalhar e trabalhar. E depois de alguns anos ele vai abrir os olhos e vai simplesmente entender: poxa, hoje eu sou cardíaco, hoje eu sou hipertenso, hoje eu sou uma pessoa que não encontra satisfação. E os melhores anos da minha vida foram entregues para uma empresa, para um grupo, para algo que não faz mais sentido para a minha vida. Pessoas cansadas, pessoas cansadas. Algumas pessoas, para poder atingir esse potencial, abrem mão de valores eternos. O apóstolo Paulo, alertando seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem numa ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E destaco a seguinte frase final: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. O cansaço, eu creio que muitas pessoas estão sofrendo, é parte dessa busca desenfreada pelo dinheiro. Creio que um desses sofrimentos mencionados por Paulo seja o cansaço. Pessoas que, para ganhar dinheiro, têm que trabalhar mais, têm que fazer outras coisas, têm que abrir mão de valores. E o cansaço é uma realidade. Ele afeta as pessoas. Pessoas estão sofrendo por causa do cansaço. Essa realidade, ela não está também presente apenas no mundo corporativo, na vida dos estudantes, das donas de casas. Segundo Malcolm Smith, autor do livro Esgotamento Espiritual, inúmeros cristãos, e principalmente pastores e líderes, anualmente estão abandonando o ministério por causa da exaustão. Smith chama esse fenômeno de queimar-se espiritualmente, um tipo de paralelo com uma lenha verde que por causa do fogo queima até o fim. Para Smith, o problema da igreja não são primordialmente a falta de oração. Não é. De estudo bíblico, da fé ou da dedicação dos crentes. Segundo Smith, o problema é mais profundo do que essas coisas. Alguma coisa nos tornou tão fracos que não queremos orar, ler a Bíblia. Eliminou-se de nós todo o entusiasmo pelas coisas de Deus. Alguma coisa está acontecendo entre nós. Não é apenas o cansaço físico ou mental. Ele pontua como um problema maior, algo que está drenando a nossa fé. E ele traz uma discussão, depois de conversar com inúmeros líderes ao redor do mundo, que no passado eram pessoas atuantes e fervorosas, mas que de repente chegaram a um estágio
de cansaço tão profundo que decidiram: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de nada, não quero mais saber. E ele justamente pontua: essas pessoas estudavam a Bíblia, em tese tinham fé, se dedicavam à obra. O que aconteceu com essas pessoas? Porque podemos partir: não, ela não tem fé, mas muitos são homens e mulheres de fé. Ah, ele não estudou a Bíblia, eram homens que davam aulas. Para Smith, o resultado, depois que ele teve uma série de conversas para entender o porquê desse abandono, a resposta dele, desse cansaço, dessa exaustão, é o seguinte: que as pessoas deixaram de olhar para as boas novas do Evangelho e começaram a se enveredar pela religiosidade. E pela religiosidade, ela cria uma série de regras, uma série de preceitos. Enquanto Cristo veio para libertar, a religião veio para aprisionar. E muitas pessoas, presas por causa da religião, não conseguem viver uma vida simples, não conseguem viver uma vida descomplicada, vivem exaustas, porque elas têm que cumprir metas na vida religiosa. Ela precisa cumprir todos os quesitos. Quando pensamos em simplificar a vida, eu gosto muito do olhar do pastor Bill Hybels. O pastor Bill Hybels, ele é fundador da igreja de Willow Creek e idealizador do Congresso Summit, que o pastor falou há poucos, que iremos realizar agora no dia 3, 4 e 5 de novembro. Para o pastor Bill Hybels, ele diz o seguinte: a vida simplificada é mais do que fazer menos. Envolve quem Deus nos chamou para ser, com um foco concentrado, objetivo. Implica em nos distanciarmos de inúmeras oportunidades menores em prol das poucas para as quais fomos chamados e em função das quais fomos criados. É um estilo de vida que nos permite, quando encostarmos a cabeça no travesseiro à noite, concluir com gratidão que investimos bem o dia e que as várias responsabilidades da nossa vida estão em harmonia. Uma vida simplificada. Quantos de nós não tem uma vida complicada? E se perguntar aqui, como é que sua vida está complicada? Estou na correria, e é uma coisa que você investe tempo demais em algo que não deve ser investido tempo. Em ações que você não deveria estar. Em procurar agradar pessoas que você não deveria procurar agradar. Você vive procurando satisfazer pessoas, satisfazer metas, tentando atingir padrões e mais padrões que a sociedade impõe, e por causa disso, você se envolve no emaranhado de coisas que não consegue viver em paz. Vive um verdadeiro desequilíbrio. Vive um verdadeiro conflito dentro de si. Vive querendo algo mais. Nunca está contente com o que tem. Nunca está satisfeito com aonde você chegou. Quero mais e mais e mais. E aí esse mais e mais e mais te leva muitas vezes para longe de Deus. E aí você possa estar se perguntando: como é que eu posso simplificar minha vida a essa altura do campeonato? Eu estou cansado no corpo, minha mente, eu estou exausto, eu estou a ponto de surtar, eu estou vivendo essa crise do burnout, o esgotamento. Eu não consigo mais lidar com nada, eu quero ficar na cama, mas ficar na cama não tenho satisfação. Eu quero sumir. Eu quero alguma coisa nova. Eu quero algo novo para mim. Pessoas que chegam à exaustão, a um grau profundo, precisam de ajuda. E eu quero te falar quem pode te ajudar. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus pode ajudar você que está cansado. Jesus pode ajudar você que está exausto, que se enveredou nesse mundo tentando atingir padrões de uma sociedade que não sabe o que é padrão. Ora beleza é mulher gorda, ora beleza é mulher magra, ora beleza é loira, ora beleza é morena, ora beleza é homem com barriga tanquinho, ora beleza é homem que não tem tanquinho. Não.
fica doido. Ora você tem que fazer uma faculdade, ora você tem que fazer uma pós, um mestrado, doutorado, enfim. Ora você tem que apenas se casar, ora você tem que ir para a Disney e ver o Pateta. Tem muito Pateta por aqui, não precisa ir na Disney não. Enfim, pessoas cansadas. Jesus é poderoso para te libertar. E aí eu quero convidar você para ler o texto da palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Evangelho de Mateus 11, 28 a 30. Jesus faz um convite. E o convite de Jesus é o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para esse texto, esse convite de Jesus, nós encontramos esperança. Esperança para a nossa vida. Jesus sabe o que é uma pessoa cansada. Sabe por quê? Porque Jesus viveu numa época onde muitas pessoas estavam e viviam cansadas. Cansadas por causa da religiosidade. Cansada pelas guerras, pelo sistema econômico, social, moral e político. Jesus conviveu ao lado de pessoas cansadas. Pessoas sem esperança. Diante de uma sociedade maciça, aonde as pessoas procuravam imprimir mais e mais modelos, aonde a moda tentava ditar as regras. É nesse contexto que Jesus olha para as pessoas e diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho descanso para vocês. Jesus sabe que o pecado colocou sobre nós um fardo impossível de ser suportado. Jesus sabe muito bem que esse fardo, esse peso do pecado sobre nós, nos leva à exaustão. É como se você tivesse que pegar ali, sei lá, na sua mão, nas duas mãos, cada mão ali, 80 quilos. Forte, né? Pega ali aquele peso e tentar carregar, e você fala: não aguento mais. Mas o Senhor que você serve, que é o pecado, está com um chicote atrás de você, batendo. Leve. Eu não estou perguntando se você está cansado. Eu não quero saber se você aguenta. Eu dei uma ordem, você tem que cumprir. Carrega esse peso. Carrega esse peso da religiosidade. Carrega esse peso que a sociedade coloca. E aí Jesus diz: olha, o meu fardo é leve. A minha proposta para você não é te isentar de trabalho. A proposta de Jesus não é tirar de nós o peso ao ponto de falar: vou viver livre, leve e solto. Não. A questão é que Jesus nos dá um fardo e um jugo leve e suave. Algo que podemos carregar. Essa vida que Jesus nos convida a ter nele é possível. Jesus sabe o que é cansaço. Ele enfrentou cansaço no corpo. Jesus enfrentou lutas, mas ele nos demonstrou que é possível vencermos quando nós confiamos no Pai. Jesus é o nosso referencial de humano perfeito. Não é essa sociedade. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Jesus é o nosso referencial de homem perfeito. É apenas por meio de Jesus que podemos desenvolver um estilo de vida saudável e equilibrada, no meio de uma sociedade corrupta e repleta de pessoas exaustas e desequilibradas. Conviver ao lado de uma pessoa exausta, desequilibrada, que procura de farmácia em farmácia uma nova droga que traga ânimo, não é a solução para a nossa vida. A solução para a nossa vida é entender que em Jesus há equilíbrio. Ray Stedman, ele comenta algo muito jóia em seu livro Desmascarando Satanás. Ele diz que o diabo é um ser desequilibrado. E as pessoas muitas vezes, por não terem Cristo, vão aos extremos. Ou é 8, ou é 80.
E Jesus veio trazer o equilíbrio para a nossa vida. Jesus veio trazer equilíbrio para a nossa vida. Para que eu e você possamos ser pessoas que nos cansemos pelas razões certas. O cristão, ele deve se posicionar em favor do reino de Deus. Há muitos crentes que estão cansados, mas não cansados porque estão trabalhando para a obra de Deus. Estão cansados porque querem atingir padrões desse mundo e não os padrões de Deus. Talvez o seu cansaço não tenha nada a ver com o seu trabalho. O seu cansaço não tem nada a ver com os seus estudos. O seu cansaço não tem nada a ver com decisões. O seu cansaço, ele parte muitas vezes porque você está procurando agradar a você mesmo e não agradar aquele que te criou. É importante nos posicionarmos, assim como Josué no passado tomou a decisão, quando ele disse: olha, vocês escolham quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O cristão deve dizer: não vou vender a minha família para uma carreira. Não vou vender os meus dons espirituais e os meus talentos por uma faculdade. Não vou vender os melhores anos da minha vida apenas para construir um império. Não vou vender. O cristão precisa encontrar o equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio vai estar justamente em Jesus Cristo, e não em um outro livro de autoajuda, não em uma fórmula mágica. Pessoas cansadas pelas razões certas são pessoas que entendem a sua missão no mundo. São pessoas que vivem com um propósito maior do que acumular tesouros nesse mundo. É possível, meus irmãos, viver nesse mundo, sim, nesse mundo desequilibrado, de uma maneira que venha glorificar a Deus. É possível você ser um jovem cristão e não entrar nessa máquina. É possível. É possível para um cristão, por exemplo, desenvolver uma carreira profissional e ser fiel a Deus. É possível. Assim como é possível também um cristão se cansar pelas razões corretas. É gratificante, depois de você trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, deitar na cama e falar: Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu tive a oportunidade de servir em Teu nome uma pessoa, uma família. É possível. E eu gosto muito de encontrar, ou melhor, nós encontramos na palavra de Deus, Paulo resumindo muito bem a vida do cristão. Quando ele diz ali à igreja de Corinto: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, as suas energias que você tem dedicado ao seu trabalho, é para a glória de Deus? O tempo que você gasta para fazer um curso numa faculdade, depois de 4 anos, é para a glória de Deus? Quando você limpa a tua casa, que fica ali exausta, é para mostrar: olha, esse chão, eu pentei o meu cabelo. Ou é para a glória de Deus? É para a glória de Deus o que você está fazendo. Porque Paulo ali coloca ali um resumo muito jóia. Tudo que eu comer, tudo que eu beber, tudo que eu fazer tem que ter um sentido. E o sentido maior é a glória de Deus. Pessoas cansadas pelas razões certas vão encontrar satisfação porque estão cansadas depois de servirem a Deus. Mas pessoas que estão se cansando para ganhar dinheiro, para ser promovido, porque a empresa falou: precisamos de alguém que vista a camisa. E aí você: estou vestindo a camisa, estou vestindo a camisa. E o seu foco é a promoção, não é a glória de Deus. Você vai se cansar. Assim como um cristão que segue uma carreira se cansa. Mas a diferença é que a sua satisfação, a sua realização está em Deus. O meu desejo é que sejamos homens e mulheres firmes, que cansemos-nos pelas razões certas e não pelas razões erradas. Que o seu cansaço não seja fruto da sua ignorância em buscar
construir um reino nesse mundo e não edificar o reino de Deus nesse mundo. Que Deus nos ajude. E se por alguma razão você está cansado ou cansada, o convite de Jesus está ativo para nós. Venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te darei descanso. Vamos orar? Antes da minha oração, ore você. Talvez você vai precisar pedir para Deus: Senhor, renove as minhas forças. Talvez você deverá pedir perdão para Deus por conta de um pecado, de decisões. Talvez hoje seu corpo esteja gritando de dores, cansado, sem esperança, porque você simplesmente tentou e se desgastou para tentar acumular água na palma da mão e não consegue. Então ore, converse com Deus e depois iremos orar juntos. Você gostaria que orássemos pela sua vida? Se você deseja, onde você está, você pode ficar em pé, e com esse gesto você está dizendo: ore por mim. Eu quero que Jesus renove minhas forças. Eu quero ser forte em Jesus. Eu não quero ser estatística de mais uma pessoa que abandonou a sua fé por causa da exaustão. Vamos orar. Pai, quantas vezes nós tomamos decisões erradas de tentar acumular tesouros nesse mundo, e no ímpeto de tentar acumular esses tesouros, nós gastamos toda a nossa força, toda a nossa energia naquilo que perece. Oh Deus, quantos não estão exaustos, cansados, pessoas que dormem e acordam mais cansadas. Ó Deus, quantos de nós deixamos, ó Deus, de perseguir a Tua glória, e entramos nesse ritmo alucinante de uma sociedade desequilibrada e corrupta. Pai, eu te peço que o Senhor nos liberte da visão desse mundo, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a ter uma vida simplificada, não uma vida que não trabalhe, porque o Pai trabalha até hoje, mas uma vida centrada em Jesus. Nos ajude, meu Pai, a corresponder aos Teus anseios e aplicar isso que o nosso irmão Paulo orientou a igreja de Corinto, que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Te peço por esses meus irmãos, que de alguma maneira possam estar enfrentando algum cansaço físico, mental, pessoas esgotadas, que o Senhor renove suas forças, que o convite do Teu Evangelho possa ser ativo no coração desses amados irmãos, dessas pessoas, e que eles se aferrem a esse Jesus, que é manso e humilde de coração, e que sempre está ao nosso lado para nos ajudar, para nos libertar e nos dar vida e vida de qualidade. Obrigado por esse tempo que temos reunidos em Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.